Vocês estão felizes? Amém? Como não estar, né? Como que prega depois de tudo isso? Fala para mim. Vontade de ficar só aqui, sentindo a presença de Deus. A gente está muito feliz porque nós fizemos a nossa primeira aquisição, nosso som, agora o som é nosso. Hoje ainda a gente está com alguns probleminhas, a gente está tentando... como é que fala, Xande, a palavra? Arrumar, é outra palavra. Mas a gente está super feliz como igreja, a gente tem construído algo, o Senhor tem cuidado de nós. Então nós celebramos essa primeira conquista, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês. Vocês viram, o Xande compartilhou quem estava aqui domingo passado, a minha sogra veio lá de Taubaté e passou alguns dias aqui com a gente. Ela ficou uma semana aqui. E ela é cristã há muito tempo, muitos anos. Eu nem sei quantos anos, uns 20 anos, Xande? Acho que para mais até. E ela realmente tem toda uma trajetória, uma história com Cristo. E ela foi embora domingo e ela me abraçou assim na porta de casa e falou assim para mim: Marcela, eu tô saindo daqui muito transformada, muito diferente. Eu falei: sério, Vânia? Ela falou: olha, eu estou saindo com uma sede, uma fome por mais de Jesus. Realmente esses dias aqui me transformaram. E eu me emocionei de ver a minha sogra com 66 anos, com toda uma trajetória, mais de 20 anos de conversão, de caminhar com Cristo, testemunhando que ela saiu daqui transformada. E eu compartilhei com vocês há uns 2 ofertórios atrás o que realmente o Senhor tem feito aqui na Poema Curitiba. A gente tenta sair do assunto, às vezes, ora ao Senhor para compartilhar algo diferente, mas o Senhor tem nos trazido para a cura da igreja e sede por mais da presença dEle. Essa é a palavra da Poema Curitiba para esse tempo. O Senhor tem nos deixado. O Jane até compartilhou ontem com a liderança. A gente até tenta, mas o Senhor sempre nos leva para a cura e para mais fome e sede do Senhor. Então a minha sogra realmente testificou ao meu coração o que o Senhor está fazendo com a nossa igreja. E daí na terça-feira ela me mandou uma foto. Ela numa escrivaninha, a Bíblia aberta, os livros. E ela falou assim para mim: eu só saio daqui quando Jesus me tocar. E aquilo me emocionou muito. Eu falei: Senhor, ela é minha sogra, tem muito mais experiência que nós. Obrigada que a minha casa, tanto a minha casa, o meu lar, como a minha casa, a igreja, sejam esse lugar, que as pessoas saiam daqui tocadas e elas queiram mais do Senhor, depois que elas passarem por essa porta, sentarem nessa cadeira e que ela anseie pela presença de Deus. E daí no outro dia ela mandou de novo: Marcela, tem dia que é difícil, né? Mas eu lembrei do Xande falando assim: começa na carne e termina no espírito, mas fica aí até que o Senhor fale com você. E ela: eu vou ficar aqui, eu te atrasei o almoço, mas eu vou permanecer. E aquilo emocionou e realmente tocou muito meu coração. Em Oséias 6, capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos um encontro com Cristo quando a gente se converte, mas isso é só o começo da nossa trajetória. Isso é só o começo, porque tem um lugar mais profundo, tem algo muito mais longe que o Senhor quer nos levar. Nós não podemos permanecer naquele momento, aquele primeiro amor, que nem o pastor Leandro estava compartilhando com a gente hoje, que você vai no shopping e fala: ai, Senhor, se o Senhor está comigo, arruma uma vaga. A primeira vaga se abre e você entra. Sabe aquele primeiro amor? É maravilhoso esse começo, essa conversão, mas isso é só um pouquinho do que Jesus quer nos levar. Jesus quer relacionamento, Jesus quer intimidade. Como eu disse para vocês, uma senhora de 20 anos, 30 anos de conversão, olhando no meu olho e dizendo: eu quero ir mais longe, porque tudo que eu vivi até agora é muito superficial, perto daquilo que o Senhor tem a entregar para mim. É sobre isso. E sobre essa intimidade, esse relacionamento, eu quero compartilhar a história de 3 personagens da Bíblia com você. Quero falar de Jó, Paulo e João. Em Jó, a gente vê uma trajetória de um homem íntegro, correto, temente a Deus, um homem que andava nos caminhos do Senhor, um homem que antes de pecar já pedia perdão. Um homem que pedia perdão pelos filhos, caso os filhos errassem.
Um homem que andava direito, correto, com princípio. E tem toda a história de Jó, uma história que mexe muito comigo. Um dia eu quero compartilhar meu testemunho com vocês. Até pensei que seria hoje, mas o Senhor disse que não. Mas eu me identifico muito também por várias coisas que eu passei. Mas lá, quase no finalzinho, no capítulo 42 de Jó, versículo 5, ele compartilha assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem te ver. Queridos, muitas vezes a gente é tão correto, tão santo, que a gente não permite que o Senhor entre e invada nosso coração para fazer mais. As pessoas que olhavam para Jó falavam, mas esse é um homem. Se tinha um exemplo, era Jó. Era alguém que, como eu disse, antes de errar já pedia perdão. Era alguém que se preparava sempre, que estava sempre pronto para aquilo que o Senhor queria. Mas ele precisou passar por grande tribulação para dizer que hoje eu te conheço, hoje os meus olhos te veem. Hoje eu conheço a profundidade dos teus olhos, Senhor. Hoje eu sei quem o Senhor é. E realmente foi uma trajetória muito dolorida. Não é fácil passar por tudo que Jó passou. A mulher dele falou, amaldiçoa o seu Deus, e ele permaneceu. Porque isso levou ele a um caminho mais profundo, a uma intimidade muito maior. Tenha a sua experiência com Deus. Não viva da experiência do seu pastor, do seu líder de GC, do seu marido. Experimente você conhecer o Senhor. Se aprofundar naquilo que Deus tem. Eu queria compartilhar uma história, uma coisa que nós vivemos como família e que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Acho que o Xande já falou para vocês, em 2018, eu estava grávida da minha segunda filha e estava tudo bem, tudo maravilhoso durante toda a minha gestação, tudo caminhando super bem. E um dia eu estava em casa, o Xande estava, na verdade, num curso em São Paulo, e eu estava em casa, e ele chegou, esperei ele chegar 1h da manhã, e daí ele chegou em casa, ficou um pouquinho com a gente foi deitar, e eu acordei 3h da manhã com uma dor de estômago, assim, que eu nunca senti na vida. E eu só conseguia falar para o Xande, vamos para o hospital, eu não estou aguentando essa dor. E eu vou resumir para vocês, porque a história é longa, a gente foi para o hospital, o médico olhou para o Xande e falou, eu vou interná-la agora, porque ela está tendo uma pré-eclâmpsia e eu preciso internar, porque ela e a neném estão correndo risco de vida. E eu lembro da Malu no hospital junto, porque ela foi de pijama, a gente foi do jeito que a gente estava, eu já fiquei internada ali. E o Xande tinha que ir embora, porque a Malu não podia ficar ali dentro do hospital. E eles foram embora e eu fiquei deitada na maca. E ali eu passei dias muito difíceis, eu, o Senhor e a neném, que ainda estava na minha barriga. E ali eu tive experiências naquele teto de hospital, até hoje eu lembro das minhas falas, dos meus pedidos com o Senhor. E foram dias muito difíceis, até que um dia a médica falou, Alexandre, não dá mais, a gente vai ter que tirar a neném. Ela não está crescendo, desenvolvendo. A Marcela corre risco de vida, então a gente vai tirar a neném. E vamos tentar fazer por ela aqui fora o que a gente não está conseguindo fazer na barriga. O Xande falou, vamos, eu entrei no parto sozinha. Porque eu fiquei com medo do que o Xande poderia ver, de como poderia ser. Eu fiquei com medo de morrer. E da neném morrer também, o Xande vê tudo aquilo e eu insisti muito, fica. Tá tudo bem, fica aqui fora. Daqui a pouco você tá com a gente. Mas meu coração, eu entrei assim, despedaçada. E quando eu estava lá dentro, a neném nasceu. E na hora que ela nasceu, começou a tocar um louvor muito alto. E ninguém entendia de onde vinha aquele louvor. E ela deu um chorinho muito baixo. Ela tinha 500 gramas, ela era muito pequenininha. Ela nasceu de 26 semanas. E eu lembro que começou a tocar um louvor muito alto. E todo mundo começou a se olhar. E era o celular da médica. Ela falou, mas meu celular não vibra, ele nunca toca. Mas na hora que a neném nasceu, tocou um louvor e a médica disse para ela, você é guerreira, vamos lá. E eu fechei os olhos que eu tinha medo de olhar. E eu lembro que a enfermeira foi correndo e daí a médica olhou para mim e falou, veja ela, tenha coragem. Eu falava, Senhor, não acredito que eu estou passando por isso. Parecia um filme que eu estava assistindo, eu não conseguia me ver naquela situação. E daí a enfermeira foi embora e de repente ela voltou e falou assim, ela está respirando sozinha. Você tem que ver, ela é a cara da Malu. Tenha coragem. E eu lembro que ela colocou a neném do meu lado. E naquele momento eu pude dar um beijo nela e falar, filha, seja forte, o Senhor é com você.
E eu lembro que o meu medo, eu dizia, gente, o Xande, ele é tão grandão, imagina a hora que ele vê essa neném. E daí eu lembro que o Xande foi lá na UTI conhecer ela, e quando ele voltou, ele falou assim, amor, ela é linda, imagina, ela não é pequenininha não, eu achei que ela era muito melhor, ela é linda e Deus vai curar ela. Ele voltou com uma fé, e ele olhava para mim e falava, eu vou testemunhar quando eu for pregado o que o Senhor vai fazer na vida dela. E eu falava amém, Xande, amém, mas eu não conseguia ter aquela força que ele tinha, eu não conseguia ter aquela alegria que ele tinha. E 3 dias passaram, eu lembro que eu fui conhecer ela na UTI, eu lembro que ela não abria os olhos, e a hora que eu coloquei a minha mão na incubadora, ela de olho fechado, levantou a mãozinha e alcançou até a minha, mesmo sem enxergar. Ela sentia que a gente estava ali. E no 3º dia ela começou a piorar. E foi a oração mais difícil que eu fiz na minha vida. E eu não sabia que o Xande também tinha feito. Mas naquele dia eu disse, Senhor, eu quero a minha filha perfeita, saudável, adorando ao Senhor. Eu quero que ela seja um testemunho do Senhor. Mas Deus, se essa não for a sua vontade, eu peço que o Senhor leve ela agora. Nós entregamos a nossa filha nas tuas mãos. E passou umas 2 horas, a gente foi para lá. Ela teve uma intercorrência. E a médica nos chamou e falou, mamãe, na hora que eu entrei na sala, ela falou, olha, Jesus levou ela. Naquele momento, meu chão sumiu, eu fiquei completamente despedaçada. Eu ficava pensando, Senhor, eu orei. E naquele dia eu pude conhecer, eu pude ter um relacionamento, uma intimidade, uma experiência com o Senhor em meio à dor, que eu nunca havia sentido. E eu fui para casa e ali começava, porque eu tinha uma menininha de 5 anos que queria irmã. E ela falava para mim, vamos enfeitar a casa para minha irmã chegar. Eu tive que olhar no olho dela e falar, filha, a sua irmã não está mais aqui. E ela dizia, por que Jesus levou? Eu falei, não tem a ver com o que Jesus fez, filha. O Senhor é bom, a vontade dele é perfeita. Era o melhor, ela não estava bem, ela estava fraquinha, a mamãe conversou com você. E as perguntas da Malu me machucavam, porque ela dizia assim, por que Jesus dá irmão para todo mundo e a minha irmã ele levou? E o meu maior medo era que ela se machucasse com o Senhor, porque ele não tinha culpa daquilo. O Senhor fez o melhor. Então, aquela experiência de dor, de uma cesárea, eu tinha leite, não podia amamentar, vivendo aqueles dias dentro da nossa casa, eu realmente me entreguei. Um dia, chorando muito, eu falei assim para o Xande, por que você não chora? Você não está sentindo, não dói, você perdeu uma filha. Ele disse, o que eu chorei, o que eu tinha que fazer, eu fiz no hospital. Agora, amor, a vida segue. Nós precisamos acreditar que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Vamos para frente, o Senhor tem mais. E eu ficava no meu quarto, eu lembro que ele saía para levar a Malu, e eu gritava, eu uivava, Senhor, tira essa dor de dentro de mim. Tira essa dor de dentro de mim, eu preciso passar por cima disso. E eu lembro de uma experiência que eu tive com o Senhor. E Deus me falou na cozinha da minha casa, Marcela, você precisa se desapegar às coisas desse mundo. Tudo aqui é muito transitório, é muito passageiro. Eu preciso ser o centro da sua vida. E a dor me levou para esse lugar. A dor me fez caminhar por esse lugar. E hoje eu posso dizer que eu consigo enxergar o Senhor com outros olhos, independente da situação. Foram dias difíceis, foi uma perda muito dolorosa. Eu já passei por muitas perdas, como eu disse, um dia eu vou compartilhar com vocês. Mas essas, especificamente, assim, realmente doeu demais. Foi uma coisa que tirou o meu chão. Mas a minha experiência foi o Senhor me levar para um lugar do qual eu não conhecia. E é esse lugar que Deus quer levar a igreja de Cristo. Para um lugar do qual a gente ainda não conhece. Talvez nós tenhamos muitas experiências e testemunhos e um caminhar com Cristo longo, mas ainda existe um lugar que você não conhece que o Senhor quer te levar. Espero que não seja na dor, como Jó, como eu. Espero que você caminhe realmente nessa experiência de conhecer profundamente a Cristo. Que não seja a morte, que não seja a dor de um ente querido, que seja a sua fome e a sua sede de acessar esse lugar. Existe esse lugar, existe mais do Senhor. Mas quando a gente fala, tira tudo de mim, tudo que tenho terás, tudo que eu sou é teu.
Mas quando você vive isso na íntegra, realmente do Senhor tirar, você vê que existe algo a mais. Nós cantamos, nós oramos. Quando eu fiz aquela oração, Senhor, tira, foi a oração mais difícil da minha vida. Eu queria minha filha comigo, independente de qualquer coisa. Nós precisamos parar de jogar a culpa no outro, de buscar a felicidade no outro. A gente tem que começar a jogar no peito e falar: a responsabilidade é minha. Senhor, eu quero a minha filha, eu quero levar a irmãzinha da minha filha para casa. Eu quero viver esse sonho que a gente esperava. Mas, Senhor, não tem a ver comigo, tem a ver com você. Qual é a sua vontade? O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor quer de mim, Deus? Nós precisamos aprender a renunciar ao eu. E eu te falo com toda certeza e experiência, a sua maior dor é onde o Senhor vai mais te usar para curar as pessoas. Você vai ter autoridade para olhar no olho de alguém e dizer: olha, o Senhor cura, o Senhor conforta, porque Ele fez isso comigo. Talvez a maior dificuldade que você vê no outro é o que você mais tem que mudar dentro de você. Talvez o que mais te incomoda no seu irmão do GC é aquilo que Deus quer mais mudar dentro do seu coração. Talvez o seu senso de justiça, de que as coisas sejam, é porque você quer que seja da sua forma, não do jeito que Cristo quer, do jeito que Cristo estabeleceu. Queridos, é na hora de jogar no peito. Joga e fala: a responsabilidade é minha. Algo na igreja não me agrada, eu vou fazer a diferença para mudar isso. Eu vou me aprofundar e conhecer o Senhor e fazer com que essa situação me leve para mais perto de Cristo. Só ser correto não te torna filho. Só dar o dízimo, vir ao culto, cumprir os princípios não te torna filho. Conhecer ao Pai te torna filho. Conhecer o Senhor, os olhos do Senhor, aquilo que Ele quer te torna filho. Eu não estou dizendo que você não precisa ser correto. Eu estou dizendo que isso não é tudo. Se rasgue na presença do Senhor. Experimente algo que você nunca experimentou. Fala: Deus, eu quero, Pai, te conhecer. Eu quero algo a mais. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem te ver. Hoje eu consigo contemplar a tua glória. Eu sei o que eu vi dentro daquela cozinha, quando não me restava mais nada, só me restou o Senhor. E naquele dia eu pude ver quem é Ele. Um lugar de conforto, um lugar que realmente consola, que te leva mais profundo. Outra experiência que eu queria te falar sobre Paulo. Paulo, que era Saulo, que perseguia cristão, que talvez qualquer um de nós que visse jamais daria credibilidade para ele, jamais falaria que ele seria um instrumento do Senhor, jamais veria que ele seria esse homem incrível. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos, nós não deixamos que Cristo realmente saia sobre os nossos olhos, a nossa boca, sobre os nossos ouvidos. Alguém que perseguia cristão, alguém que não tinha perfil nenhum de homem de Deus. Alguém que jamais uma pessoa na rua olharia e dizia: olha, aquele lá vai servir a Cristo. Muito pelo contrário. Aquele lá, ele mata inocente. Aquele Saulo, não. Só que a conversão dele, estava lendo hoje pensando, ele viu apenas uma luz que transformou a vida dele. Apenas uma luz. Apenas uma luz. Atos 9, 3, 5. Que mudou toda a vida dele. Mais embaixo, no versículo 15 e 16, o Senhor diz para Ananias, quando ele estava cego ainda, falou para Ananias: vá até lá, porque ele é meu instrumento escolhido. Ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Olha isso: mostrarei a ele quando deve sofrer pelo meu nome. Querido, aquele que matava se tornou quem ele matava. Ele se tornou aquela pessoa que ele matava. Ele se tornou aquela pessoa que ele repudiava. Porque o Senhor disse: você é o meu escolhido. E ele voltou a enxergar. Você imagina Ananias olhando e falando: ele, vai lá, porque eu o escolhi. E ele teve uma conversão, apenas a luz, a presença, o encontro com Deus transformou a vida dele.
E muitas vezes o que nós fazemos, não acreditamos no outro. Não podemos ter esperança naquele que está perdido. Porque o nosso relacionamento com Cristo não faz que os nossos olhos mudem. O relacionamento com Cristo não faz que a nossa humanidade não grite mais, o nosso julgamento não seja mais o maior, mas a Cristo. Aquele homem jamais seria o perfil que alguém espera, mas o Senhor falou, ele é o meu instrumento. Queridos, as suas falhas talvez gritem dentro de você ainda. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Mas o Senhor te diz, eu escolhi e vou te mostrar o quanto você deve morrer pelo meu nome. O quanto você deve não existir mais para que eu seja totalmente, completamente o Senhor da tua vida. Coloca na sua cabeça, não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Não tem a ver com aquilo que você é capaz, tem a ver com Cristo. Prosseguir com Jesus, caminhar com Jesus, não é fácil. É uma morte diária. É realmente fazer com que o sangue de Cristo vale a pena. Cada vez que nós renunciamos àquilo que nós somos, cada vez que nós dizemos, não, eu não sou isso, você crucifica Deus de novo. É forte, não é? Mas é verdadeiro, o Senhor já morreu por você e por mim. Não é necessário mais que você não aceite, você é aquilo que o Senhor disse que você é. Aceita isso como uma verdade sobre a sua vida e prossegue em conhecer o Senhor. Não tem a ver com vir aqui à frente, levantar a mão e dizer, eu aceito Deus como o Senhor da minha vida. Tem a ver em prosseguir e conhecer o Senhor, dia após dia, de glória em glória. Queridos, vocês vão conhecer cada dia mais eu e o Xande. Mas uma verdade que nós carregamos é não esconder. O Xande falou isso domingo passado. O quanto nós precisamos de Jesus. Nós somos muito transparentes. O dia que vocês forem na minha casa, que vocês sentarem na mesa com a gente, nós sempre mostramos as nossas falhas, o quanto nós precisamos do Senhor, porque nós sabemos de onde nós viemos. O Xande teria com certeza morrido em droga, numa vida de depressão que ele vivia. Eu, uma menina completamente perdida, sem família, sem referência de ninguém. Nós não seríamos nada se o Senhor não tivesse nos alcançado. E nós não somos capazes de nada se todos os dias nós não buscarmos o Senhor. Se todos os dias nós não nos rasgarmos na presença de Deus e dizer, olha Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho a Cristo e eu preciso que o Senhor me use. À tarde eu disse, Deus, se não for o Senhor que vá lá hoje, eu tenho vergonha, eu não falo bem em público, eu não gosto de estar aqui na frente, a humanidade da Marcela, mas Senhor, eu sou teu instrumento, eu estarei lá. Outro personagem que eu queria falar com vocês é sobre João, o discípulo amado. Aquele que escutou as batidas do coração de Jesus. Aquele que estava do lado dele quando ele foi crucificado, aquele ao qual tinha o desígnio de cuidar de Maria. Foi ele que ficou cuidar da mãe de Jesus, de tão amado, de tão confiança que João era de Jesus. Aquele que quando Jesus falou, a Bíblia diz que largou imediatamente tudo e seguiu a ele. Aquele que conhecia o coração do Senhor. Aquele que escutou o som, deitado no peito. Esse é o discípulo amado. É para esse lugar que o Senhor quer. Mateus 6,6, tão falado, né? Poema fala tanto sobre isso. Entrar no seu quarto, fechar a tua porta e falar em secreto com o Senhor. É lá que você pode escutar a batida do coração do Senhor. E essa batida do coração do Senhor vai te confortar e te confrontar. Conhecer ao Senhor vai te trazer realmente paz, alegria, vontade de prosseguir, mas vai confrontar a humanidade que ainda existe dentro de você. Escutar a batida do coração do Senhor vai te mostrar que você ainda faz as mesmas coisas, que você ainda pensa as mesmas coisas que você não deveria pensar, mas vai te trazer conforto de dizer, filho amado, eu estou com você, calma. Prossiga mais um pouco. Você ainda tem raiva? Eu conheço o seu coração. Confessa com a tua boca dessa tua raiva e caminha mais uma milha. Eu sou com você. Os dias são maus, queridos.
Os dias são difíceis e aquele que não estiver na videira não vai conseguir prosseguir. Nós estamos no meio de uma panela de pressão. Ali parece que as coisas vão explodir, está difícil, está pesado. Está pesado para todo mundo, mas é aquele que está enxertado na videira. Aquele que os olhos não prosseguem essa terra, mas olham para Cristo, para o céu, consegue permanecer caminhando fiel e feliz. E feliz, querido. A nossa esperança está no céu, na eternidade. Nós não somos felizes porque a nossa conta bancária está cheia. Nós não somos felizes porque a nossa igreja é super legal. Nós não somos felizes porque, nossa, agora eu sou líder, eu sou músico, eu sou evangelista. Nós somos felizes porque nós contemplamos a Cristo. Nós somos felizes porque o Senhor é o nosso Deus e é Ele que segue a nossa vida. E no tempo certo todas as coisas acontecem porque os nossos olhos não estão fixos nelas. Os problemas não nos movem. Nós estamos enxertados. Lá na videira, no peito do Senhor, como João, lá não tem aplauso, não tem público, não tem holofote, não tem like, não tem oferta, não tem dinheiro, mas lá tem tudo o que você precisa. O som do coração do Senhor tem tudo que você precisa, que vale muito mais que tudo isso que eu acabei de falar. Pelo amor de Deus, igreja, vamos nos arrepender daquilo que nós ainda somos. E vamos nos prostrar diante do Senhor. Ainda dá tempo. Veio um vírus avassalador, levou tanta gente querida. Tirou o emprego de tanta gente. As coisas no supermercado estão impossíveis, os valores das coisas. Queridos, vamos tirar os nossos olhos de tudo isso é passageiro. Arrependa-se, igreja de Cristo. Se arrependa dos seus pecados, do seu coração e se entregue aos pés do Senhor. Jesus está batendo a porta. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, se quebre, se dobre. Tira todo orgulho de lado, tira todo mimimi, tira tudo que seu irmão te incomoda, tira tudo aquilo que te faz mal. Se arrependa. Se dobre, se curve diante do Senhor. Ouça as batidas do coração de Jesus. Ela vai transformar a tua vida. É disso que nós precisamos ansiar. Pelo amor de Deus, igreja. Que o seu coração queime por ouvir as batidas do Senhor. Que você se sinta privilegiado de conhecer a Cristo e ter a oportunidade de deitar no peito dele e falar: Senhor, eu te conheço, eu conheço as batidas do teu coração. Senhor, eu amo a tua voz, eu amo o teu abraço. Senhor, eu amo quem você é, nada mais importa. Se eu tenho ou não tenho, se eu sou ou não sou, a batida do teu coração me consola, me conforta, me confronta, transforma a minha vida. Quem não estiver fixado na videira não vai aguentar, querido. Eu não estou falando isso para te assustar. Eu não estou falando isso para te sensibilizar. Eu estou te falando que é verdade. Esteja enxertado na videira de Cristo. O Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai cuidar da tua casa. Mas esteja enxertado na videira. Lá não pode ser o lugar mais atraente para quem olha com olhos humanos. Talvez o coração de Cristo não seja o lugar mais atraente, mais alto, mais bonito, que te traz mais recompensa, mas é o lugar que transforma vidas. É o lugar que você constrói na eternidade, que é aquilo que é eterno. Eu vi uma frase esses dias de uma moça e ela dizia: construa na terra aquilo que tem valor no céu. Construa na terra coisas que têm valor de eternidade. Isso é um amigo que você ama, que você tem paciência. Uma pessoa que você já chega a ela e diz: eu estou com você, eu acredito em você. E aquela pessoa é transformada. Isso tem valor de eternidade. Quando você se doa pelo outro e esquece o seu eu. Quando você ama o outro mais que a ti mesmo. Quando você ama a tua igreja, você honra a tua igreja. Não porque elas são pessoas humanas que vão falhar, mas é porque é lá que Deus habita. Porque é lá que Deus habita. Ali você constrói coisas da eternidade.
Quando você abre mão do seu eu, do seu orgulho para entrar no quarto e só ouvir ao Senhor, isso tem valor de eternidade. Gastar tempo na presença de Deus, ouvir a voz doce do Espírito Santo. Eu já falei para vocês que não precisamos de evento, de conferências, de reuniões para sentir a presença de Deus. Ele está com a gente em todo instante. Mesmo que na hora que você tenha, talvez você fale, Marcela, para mim é difícil, como a minha sogra disse, para mim é difícil ainda. Eu chego lá, não tenho palavra. Ela falou, às vezes eu fico até meio sem graça. Eu fico meio sem saber o que falar. Querido, não tenha vergonha disso. Continue lá fiel. Continue buscando constância. Hoje em dia nós desistimos das coisas muito fáceis. Nosso casamento não dá certo, a gente se separa. As coisas quebram, a gente não tem aliança. A gente não tem propósito. Se você abre uma página do seu celular, demora, você já vai abrir outra, você vai ver se o Wi-Fi está ruim. Nós não temos paciência, nós não temos aliança, não conseguimos buscar algo sólido, é tudo muito superficial, é muito tudo de qualquer jeito. A sua amizade não dá, você troca. Aquele círculo de amigos, se você não se entende, você arruma outro. Não é sobre isso que o céu fala. Não é isso que nós vamos construir na eternidade. Ferro afia o ferro. O irmão afia o outro. A igreja afia você. E ali você sai transformado. Procure no som dos batimentos do coração do Senhor consolo e confronto. Consolo e confronto. Procure esse lugar. Procure esse lugar que você vai sair transformado. Quando eu tive essa perda da minha filha, foi esse lugar. Porque me confrontava aquela dor. Me confrontava sentir tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo me trazia consolo e verdade. E eu dizia, Deus, eu tenho aprendido. Eu perdi um amor da minha vida. Um filho é um amor da sua vida. Ela era tão pequenininha, eu olhava, segurava a mão dela. Eu tinha que fechar os olhos para conseguir sentir de tão pequena que era ela. Eu dizia, Senhor, eu tive muitas perdas. E na minha humanidade eu dizia assim, o Senhor não vai tirar mais nada de mim. Eu falava, não, eu não. Eu brincava, minha cota já foi. Querido, não subestime o poder de Deus de te levar para onde Ele quer que você chegue. É forte, mas é real. Não subestime o poder de Deus. O Senhor tem ânsia para que você fique no centro da vontade dEle. E Ele vai te levar para esse lugar. E quando realmente eu me vi naquela situação de novo, eu dizia, Senhor, de novo? Porque eu, Deus, de novo? E o Senhor me dizia, basta que você enxergue a mim. Para com o seu jeitinho, para com a sua justiça, para com a sua forma de fazer com as suas próprias mãos. Eu estou aqui ansiando que você olhe por mim, que você escute as batidas do meu coração. Ansiando que você escute. Estamos sendo chamados para o arrependimento, para a verdade do Evangelho. Precisamos estar com os nossos olhos fixos e parar de olhar para aquilo que ainda nos tira da presença. Deus busca uma igreja santa, não uma igreja perfeita. Deus busca santidade. E como eu disse no começo, cuidado para o seu senso de correto. Cuidado que você seja tão perfeito que te impeça de ser santo e conhecer o Senhor. A santidade vem através de relacionamento. Se desfaça das suas verdades e enxergue a luz que transformou Saulo em Paulo. A luz que realmente fez João, o discípulo amado. A luz que fez Jó, mesmo sendo santo, depois de muita dor, dizer, agora os meus olhos podem te ver. Experimente dessa luz nessa noite. Experimente passar por aquilo que você nunca viveu. Queridos, eu não quero jamais que nós, como os pastores, tenhamos experiências e vocês não.
Eu quero que vocês venham junto com a gente. Eu quero que vocês estejam aqui, de mão dada com a gente, vivendo essa loucura do Evangelho. Nós não queremos jamais que nós estejamos num pedestal e vocês lá embaixo, de jeito nenhum. Queremos que toda a igreja de Curitiba esteja aos pés do Senhor. Que toda a igreja de Curitiba esteja jogada aos pés do Senhor, juntos. Nós e vocês, juntos, construindo uma família e acessando um lugar mais profundo. E se vai custar um preço caro, nós pagamos um preço caro. Nós entregamos a nossa vida. Nós desfazemos as nossas vontades, mas nós queremos conhecer a batida do coração do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. E eu queria de verdade que nesse momento você fizesse a oração mais simples. Nem que você repita: Senhor, eu quero conhecer as batidas do seu coração. E comece a dizer: Deus, se eu sou muito correto, se as minhas verdades ainda falam mais alto do que aquilo que o Senhor tem me entregado, Deus, eu me desfaço do meu eu nessa noite. Nós desfazemos das nossas verdades. Querido, se você que, assim como a minha sogra, depois de 30 anos, tem descoberto que você ainda não conhecia o Senhor, como o Senhor ansiava que você conhecesse, não tem problema, querida, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de conhecer o batimento do coração. Eu vou ser repetitiva, porque eu quero que isso fique guardado dentro de você. A batida do coração do Senhor vai te trazer consolo e conforto. Confronto. Consolo e confronto. Começa a dizer para o Senhor: Deus, eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu não sou perfeito, porque nesse mundo só o Senhor foi. Mas Deus, eu quero te conhecer profundamente. Eu quero me desfazer das minhas verdades. Eu quero amar aquele irmão que eu não consigo. Deus, eu quero amar meu marido, porque meu casamento está horrível, mas eu não me desfaço da minha aliança. Deus, eu não tenho provisão, eu não sei como eu vou pagar as minhas contas amanhã, mas o Senhor, eu te dou tudo que eu tenho. Porque eu creio que a minha vida é sua e quem cuida de tudo é o Senhor. Seja curado da dor da perda, da dor da depressão. Seja curado do seu eu, das suas dores, dos seus medos. Seja curado. Há um lugar mais profundo. O Senhor quer te usar para curar outras pessoas. Sai desse lugar e vá fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Não seja mais vítima da sua história, seja protagonista. Protagonista de Cristo. Uma amiga minha me ligou esses dias e falou: Marcela, eu perdi o neném de novo. E eu falei para ela que o Senhor é Deus, Ele vai te curar assim como Ele me curou. E ela falou assim para mim: obrigado por permanecer, porque assim eu também vejo que é possível. E naquele dia eu falei: Deus, a Gabi tem um propósito. A Gabriela veio para esse mundo e, se foi necessário, entregá-la para o Senhor, para que vidas sejam transformadas. Nós entregamos a Gabi nas tuas mãos, Deus. Por mais que isso doa, a nossa alma, o nosso corpo, nós entregamos, porque a Gabi veio trazer vida para Marcela. Que contraditório, né, querido? Mas para Deus a morte traz vida. Para Deus a morte traz vida. E a Gabriela trouxe vida para um lugar que eu estava de escuridão. Deus quer que hoje a sua escuridão traga vida para outras pessoas. Que a tua escuridão traga vida. Receba a vida de Cristo nesse buraco que muitas vezes você não consegue sair. De alguma área da sua vida, receba vida. Receba a cura do Senhor. O Espírito Santo é com você. Ele te confronta, Ele te consola. Porque Ele não quer que você permaneça nesse lugar que você está.
O Senhor tem mais. Querido, não tem a ver com você, do quanto você é capaz, tem a ver com Cristo. Tem a ver com Cristo.